Nos últimos dias, tem muito se ouvido falar do caso Neymar. Você sabe por qual crime ele está sendo acusado? Estamos aqui com o Dr. Diego, que vai nos explicar o que é o estupro. Obrigada por vir aqui hoje. Eu que agradeço. Bom, a acusação que pende sobre ele, na verdade, não é uma denúncia criminal. Nós estamos ainda no que se chama de fase de investigação, que é o inquérito policial. A investigação ela se dá em razão do boletim de ocorrência feito pela sedizente vítima, e aqui uso o termo sedizente vítima porque trata-se de uma acusação ainda em fase prefacial, pela conduta que teria sido em tese praticada do artigo 213 do Código Penal, que é o artigo de estupro, cuja pena pode ser entre 6 e 10 anos de reclusão. Esse crime de estupro, na verdade, é a conduta de praticar contra a vontade de alguém mediante o uso de violência física ou uma ameaça grave, um ato de natureza sexual, que pode ser a conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Veja-se que é importante observar que até 2009 nós tínhamos dois crimes diferentes, que a partir dessa data foram conjugados sobre o nome iuris de estupro. E quais eram esses crimes? Os crimes anteriormente eram o crime de estupro, que consistia na conjunção carnal forçada, no sexo vaginal forçado, e os atentados violentos ao pudor, que eram as outras condutas praticadas por pessoas. Veja que é importante perceber que o crime de estupro, outrora, ele era cometido somente pelo homem contra a mulher. E quando eu falava em atentado violento ao pudor, eu poderia ter condutas praticadas por homens contra homens, mulheres contra mulheres, homens contra mulheres, mulheres contra homens. Hoje, qualquer um pode ser o sujeito ativo, ou seja, aquele que pratica, e também o sujeito passivo, ou seja, a vítima do delito de estupro. E qual seria essa lei que proíbe essa conduta? O Código Penal brasileiro, no artigo 213, ele faz a proibição da conduta de constranger alguém mediante violência grave e ameaça à prática de conjunção carnal ou outro ato de natureza libidinosa, sexual. E nesses casos, por que eles geram tanta atenção? E no caso de acusação, quem tem que provar o quê? Excelente ponto. O direito penal, por si só, ele sempre gera bastante atenção da sociedade, pois ele é a área do direito que tutela os bens jurídicos, os interesses, os valores mais relevantes para a sociedade, como a vida, como o patrimônio, a dignidade sexual, a própria liberdade. Em razão disso, o direito penal acaba atraindo muito a atenção das pessoas e atraindo muitos comentários e bastante repercussão em cada um dos casos, especialmente quando se trata, claro, de uma pessoa pública. O que não se deve descuidar, e foi um ponto que eu toquei no vídeo anterior, é que, independente de ser uma pessoa pública ou não, ela tem os mesmos direitos e deve ter preservada a sua dignidade, a sua respeitabilidade, a sua individualidade, a sua vida privada, a sua intimidade, especialmente preservada a sua presunção de inocência, que é uma regra de tratamento fundamental e que nos difere de um passado não civilizatório. E respondendo à sua questão sobre quem deve realizar a prova, a fase em que nós estamos tratando especificamente do caso do jogador Neymar é a fase de investigação, em que a polícia tem realizado seu trabalho, como regularmente faz, com muita propriedade, muita serenidade e precisão, e já acompanhado, inclusive, do Ministério Público, que participou da oitiva recente do atleta, assim como a sua bancada de advogados. E quem deve realizar a prova, nesse primeiro momento, é a polícia, para que o Ministério Público, diante do elemento informativo da prova que venha a colher, decida se vai ser eventualmente ofertada uma denúncia, se vai ser feito o pedido de arquivamento ou se vai eventualmente pedir novas provas. Mas, efetivamente, quem deve realizar a prova é aquele que acusa. É uma questão que tem causado bastante repercussão, né? Afinal, gerou muita dúvida, né, na última semana, com comentários que saíram na mídia. Afinal, é um caso que gerou muita repercussão porque a presunção de inocência aí não foi bem respeitada. Afinal de contas, é uma pessoa pública e os paparazzi estão sempre em cima. A imprensa ela tem um papel fundamental para a sociedade, para a democracia e para a defesa da democracia. E a presunção da inocência ela é uma regra de tratamento que se afigura para as entidades estatais e para o grupo de pessoas que atuam no âmbito do processo. É claro que para a sociedade como um todo deve-se respeitar essa presunção de inocência. O que deve-se ter em mente é que apenas e tão somente com o decurso do trânsito em julgado de uma ação penal condenatória,
Então, veja, nós estamos na fase de inquérito. Para que uma pessoa perca a sua inocência, devemos passar pelo processo, pela discussão do processo em primeiro, em segundo, eventualmente em terceiro grau e quarto grau, que são os graus extraordinários de jurisdição, para que aí a pessoa finalmente, com a impossibilidade de recurso, perca essa presunção de inocência. Então é isso aí, gente. Tem que esperar para saber quem realmente é culpado nessa história. E se tem um culpado, não é? Outro ponto que eu queria perguntar para você é: o Neymar tem sido acusado de um outro crime por ter publicado as conversas numa tentativa de defesa nele, acho que no primeiro ou segundo dia depois da acusação. Essa acusação é válida? Como que se procede nessa situação? Perfeito. É um excelente ponto e essa indagação ela tem corrido hoje o Brasil inteiro também. Será que o Neymar, ao publicar aqueles vídeos e aquelas conversas, ele cometeu algum tipo de delito? Será que ele agiu de forma ilícita? O que se tem visto é que há uma grande repercussão também dessa questão em específico e vários apontamentos feitos por advogados e por outras personalidades e operadores do direito sobre o tema. Bom, eu disse anteriormente que houve uma grande mudança na lei penal no que toca aos crimes sexuais em 2009 com a conjugação de 2 crimes importantes. Nós tivemos uma outra mudança recente, em novembro do ano passado, que foi trazer a importunação sexual como delito e não mais como uma contravenção penal. Para tocar nesse assunto de forma específica, eu quero que você se lembre daquele caso da ejaculação no ônibus. Tratava-se anteriormente de uma contravenção penal, é o chamado crime anão. E hoje já se trata de um delito, que pode gerar prisão preventiva e uma prisão um pouco mais contundente contra o réu. E nessa mudança do ano passado, houve também a criação de um novo tipo penal, que diz respeito justamente a essas condutas de exposição não autorizada de imagens enviadas por dispositivos digitais. Então essa discussão, ao fazer aquela publicação, houve delito ou não? Como o crime ainda é um crime bastante novo, bastante recente, a doutrina tem começado a discussão sobre ele agora, e a jurisprudência também. Mas o que parece, e uma argumentação plausível, claro que é impossível, sem conhecer o caso, fazer algum tipo de juízo mais específico sobre a questão, mas o que parece, aparentemente, é que o dolo não foi o dolo de humilhar, arrasar, massacrar a dignidade sexual ou a imagem de qualquer pessoa, e sim de fazer um exercício de defesa. Portanto, o que se teria em tese, pelo menos a princípio, seria um animus defendendi por parte dele, o que desnaturaria a prática desse delito do artigo 216b, cuja acusação pende sobre o jogador, nesse momento também em fase de inquérito policial, e devendo ser respeitada, como eu disse anteriormente, todas as suas garantias processuais constitucionais. Então é isso, gente. Vamos esperar a análise da polícia, ver certinho o que aconteceu para poder realmente entender toda a situação e confiar no trabalho das autoridades para chegar ao fundo dessa história, certo? Então é isso. Obrigada, Dr. Diego, por nos esclarecer mais essa dúvida. E por hoje é só. Não se esqueça de deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!